Café Brothers, episódio 142. Esse episódio é um oferecimento de Sicredi Pantanal. Quem coopera, cresce. Em março, mês das mulheres, o Sicredi está com vamos dizer assim, um evento muito legal, onde eles treinam e capacitam mulheres que trabalham no empreendedorismo, ensinando sobre liderança e finanças. Também está com a gente aí, Forte Incorporadora. Se você quer vir para o estado do Mato Grosso do Sul, investir em galpões, trazer a sua indústria, a sua empresa, a E-Forte está trabalhando com a construção de galpões, pensando no desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul. Então você pode entrar em contato com a Rose e com o Rafael para conhecer as opções que eles têm de galpões em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Também está com a gente a Anjos Colchões. Até eu falar aqui para o Caio e para o Marcelo, que são homens altos e grandes, né, cara? Se você não sabe qual é o colchão ideal para você descansar, você vai lá na Anjos Colchões, eles têm uma consultoria para te falar qual é o melhor colchão para a sua altura, tamanho e peso. E você sabe, vocês são médicos, né? Vocês são da medicina, que para ter um bom dia de trabalho, você precisa ter uma boa noite de sono, né? Então, para ter uma boa noite de sono é com a Anjos Colchões. E esse mês agora tem descontos de até 50% de desconto. Bom, já vendemos nosso peixe que vamos começar o episódio 142. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcel. Se apresenta para quem não te conhece. Boa noite. Para aquela câmera lá, por favor. Boa noite, agradecer a todos a oportunidade, o convite aqui, ao Xandó, poder a gente conversar um pouco, bater um papo sobre em geral, da medicina, de Maracaju em si. E vou me apresentar, sou o Dr. Marcel Rizete Barbosa, sou médico cirurgião geral, sou cirurgião oncologista, tenho duas áreas de atuação de especialidade, e sou também médico perito legista, policial civil. Estou aqui em Maracaju já faz 6 para 7 anos, sou daqui, na verdade, a gente vai conversar, né? E vim aqui para bater um papo aqui com vocês aqui e a gente ter uma noite legal aí. E também está com a gente aqui hoje aqui, o Dr. Caio. Queria que você se apresentasse aqui para quem não te conhece. Pode se apresentar para aquela câmera lá. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço ao Xandó pelo convite. Me apresentando aí rapidamente, sou Caio Fernando Cavano Schering, sou natural de Dourados, mas na Maracaju, no geral. Sempre morei aqui, filho da cidade. Sou médico, sou formado há 14 anos, formei em Campo Grande, na Uniderp. Formei junto, eu e o Marcel, somos colegas de turma. Fiz um ano de exército em Corumbá, após a formação como médico, segundo tenente. E depois disso fiz mais 2 anos como residente e especialização em cirurgia geral, no Hospital Regional de Campo Grande. Também fizemos juntos, eu e o Marcelo. E fiz 2 anos de gastrocirurgia na USP Ribeirão Preto, depois da minha especialização em cirurgia geral, então também tenho 2 especializações. E há 8 anos retornei para atendimento e estou trabalhando, tentando fazer meu pé de meia. Tá certo. Quem quiser conhecer mais ele, é só ligar no 193. Tá bom, só uma brincadeira à parte. Que também tá com a gente, que é a doutora Samara. Samara, se apresenta para aquela câmera quem não te conhece ainda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, Andó. Queria agradecer o convite. Eu sou a Samara, eu sou médica, moro em Maracaju, voltei, né, para casa tem 5 anos e eu estou muito feliz de estar aqui novamente, de poder trazer todas as o nosso conhecimento, né, e dividir com quem assiste o Café Brothers, que eu gosto bastante. Eu acho uma oportunidade muito valiosa para a gente poder trocar informação e conhecer os profissionais, as pessoas que estão por perto de nós. E eu acho que é de grande valia. E hoje vai ser uma noite muito agradável. Legal, tenho certeza disso também. E eu sou o William Xandó, estou aqui com vocês aqui há 142 episódios, batendo um papo com essa galera, aprendendo e compartilhando do conhecimento deles aqui. Eu acho que eu sou o maior beneficiado aqui dessa mesa. Gente, seguinte, então nós somos mais ou menos da mesma geração aí, anos 80 e 90, né? A gente já viveu algumas coisas que são bem diferentes, né? Por exemplo, então nos anos 90 você chegava lá, o dedo cortado assim, o pessoal lavava com água fria e sabão, é assim ainda ou mudou alguma coisa?
Mudou um pouquinho, né? Bastante. Tinha o metiolate, Metiolate, Se não ardesse, não valia, né? tinha que arder, tinha que arder tá valendo agora. E agora não tem mais metiolate, né? Agora o metiolate não arde mais. Exatamente. Mas isso é só para a gente entrar no assunto. Eu vejo que vocês são. Para quem não sabe, a Samara é a esposa do Caio, então a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui. E já vou deixar o spoiler aqui que provavelmente o Caio volta em outra oportunidade, e o Marcel separado, porque eles têm grandes assuntos para a gente bater papo aqui e nas suas especialidades. Mas hoje a gente vai tentar fazer conexões entre eles dois. E a primeira delas é o seguinte: vocês são os médicos aqui na nossa região que estão de plantão, são plantonistas de emergência, é isso? Isso. Nós, na verdade, a gente tem atuação como plantonista na parte de cirurgia geral. Então, atualmente, eu e o Marcel apenas cobrimos o plantão de cirurgia geral no hospital da cidade. Vou falar da cidade porque só tem um hospital. Sim, sim, Então, sim. acaba todo o fluxo sendo direcionado para lá. E até um tempo atrás a gente tinha outros colegas, como o Dr. Flávio, o Dr. André, que acabaram, por alguns motivos, né, saindo do sobreaviso. E eu e o Marcel que tocamos o serviço o plantão sobreaviso, é a distância. Esse Não precisa plantão ficar não lá. precisa ficar no hospital, mas tem dias que a gente fica mais no hospital de sobreaviso do que em casa. É o dia todo ou só a noite, Marcelo? Noite e dia. A gente pega uma semana cada um. Entra numa segunda-feira, Ah, acaba tá. na segunda-feira. É, Então, é igual cantiga de grilo, direto. sem frouxar. Então, 24 horas. o que tiver de intercorrência da parte de cirurgia geral, a cirurgia suspeita de um apendicite, precisa de uma avaliação do cirurgião ou da cirurgia, desde facada, tiro, intercorrência que tiver dessa parte de cirurgia geral, ou eu ou o Caio a gente divide. Então, uma semana, segunda a segunda, um assume e o outro entrega no outro segunda. Então, nesse tempo aí, a sorte tá lançada. O que Caio Deixa eu perguntar para ele, daqui a pouquinho eu já vou pedir uma ajuda da Samara aqui. Mas, Caio, nesse tempo que você está aí de sobreaviso, cara, qual foi o caso assim, mais difícil que você teve que resolver aqui na cidade? Tipo assim, não dava para mandar para outro lugar, era uma emergência, sei lá, um acidente, pensa aí na sua cabeça, que foi uma vida que você salvou ali. Eu vou usar um exemplo que vai ser o mesmo do Marcel, porque a gente estava junto. Eu tenho certeza que ele vai falar desse caso. O paciente, aqui é uma região, o pessoal tem muito costume de caçar, então tem muito acidente Com arma de fogo. bastante acidente com arma de fogo. E era um domingo, mais ou menos às 9 da manhã, eu estava de plantão no pronto-socorro, eu e o doutor André, que era cirurgião na época também. A gente estava como clínico geral no pronto-socorro. Era ainda o pronto-socorro antigo, aquela salinha pequena, né, menos estrutura. E chegou um senhor que estava caçando com um colega, o colega achou que ele era A caça. um porco, estava atrás de uma moita e deu um tiro de 12. Pegou toda a região do abdômen. E ele chegou, eu nem lembro se foi com bombeiro ou se foi num carro. Estava numa fazenda, não sei quantos quilômetros. é de vista leve? É de Vista Alegre, chegou no hospital. A hora que eu olhei os ferimentos já. Por coincidência, o Marcel apareceu para passar a visita aos pacientes internados. E eu já falei, Marcel, esse aqui, tiro de 12, sangrando, região crítica, não tem o que fazer, vamos para a sala. Aí o Marcel, que era o comandante do plantão, como cirurgião, entrou na cirurgia, ele e o doutor André foi ajudar ele. Eu falei, eu vou ficar no pronto-socorro segurando as pontas aqui, e o André foi ajudar ele. Só que estava um caso tão grave que estava, se não me engano, eu acho que a Samara chegou no plantão, na época tinha um plantão que entrava às 9, 10 horas, Tava a Liga ela- da Justiça dos e Médicos. ela Tá? entrou ali, e eu falei, Samara, agora você segura aqui que eu vou lá para dentro, que o bicho está pegando. E entrei para ajudar. Foi assim, foi uma cirurgia que entrou os 3 cirurgiões da cidade. A gente teve que abrir todo o abdômen, inclusive a região da coxa. Começou o corte aqui em cima, no peito assim.
desceu, porque é o seguinte, não concordando, mas Pode falar. era 3 balotes daquele na 12, entendeu? E entrou um perto para baixo do umbigo e 2 embaixo, sim, e cada um foi para um lado. E aí um deles desceu para a coxa. Então a gente, para sangrar, né, abrimos aí com pressa, e a gente teve que abrir a incisão daqui de cima, emendou daqui, pegou na coxa e desceu para baixo na coxa, com um corte só, para Pegou poder achar. pegou a femoral. Nossa, e como que ele não morreu, cara? No transporte? É, Deus. Olha, e não tinha como transportá-lo de Não vaga tinha, zero, nada tava. para concorrer. Se não abrisse ele na hora, ele morria, entendeu? Era um Porque dedo sangrou. rasgado no meio, assim. Conseguimos, eu segurando por baixo, o André ali por cima, o Marcelo pegou os pontos, estancou o sangramento, conseguimos fechar. Mesmo assim, mandamos, era um caso muito crítico, aí mandamos de vaga para Santa Casa estabilizado. Passado alguns dias, ele apareceu caminhando lá no hospital para Caramba, cara. agradecer. Eu já contei ele várias vezes. Encontrei ele também várias vezes, ele, a esposa, ele agradece sempre. É um caso, até lá em Campo Grande mesmo, o pessoal não acredita. Foi feito o Porque procedimento aqui. muito sangue, a gente entrou, não chegava na sangue, pô, transfundindo sangue, entrando com a barriga aberta, porque a femoral é um vaso calibroso, grosso. Se você pegar um. Você deve ter história, na internet tem que o noivo caiu, quebrou um copo, morreu na festa, às vezes. É desse jeito mesmo, sangra, sem quantidades, vai o paciente muito rápido. Então a gente, quando abriu, era sangue compressa, com sangue transfundindo. Ele nasceu de novo, na verdade. A gente fez o melhor que a gente pôde, mas também tem a mão de Deus, porque é um caso bem grave. Às vezes, mesmo sendo um centro grande, que nem a gente fez especialização em Campo Grande, pegava os que vêm do interior do estado, caem para você contar na especialização. Então, você via os casos graves, muitos a gente consegue salvar, outros a gente não consegue. Às vezes, daí entra, opera e não consegue. Então, quando a gente pegou, a gente viu que era daqueles que não tem como mandar para fora, tem que resolver aqui e que a chance é grande de não ter Vamos fazer o sucesso. nosso melhor aqui. Samara, é o seguinte, até me veio uma outra ideia aqui também, pra gente depois falar como que é casado com médico, né? Porque assim, ó, um caso dessa grandeza, assim, que exigiu muito, depois quando acaba o processo, tudo, na mesa do café, ou na mesa do jantar, ou ali naquele momento vocês estão na cama ali, vocês acabam conversando sobre? Sim, eu falo a parte mais difícil, né? Na verdade, médico entende médico, eu acho que isso é muito real, não que isso não seja possível, né? Mas a gente tenta, a maioria das vezes, não trazer muitos problemas do hospital para dentro de casa, porque senão esse seria só o assunto. Porque a gente vive isso. Eu falo, em especial o Caio, né? Por ser cirurgião, uma especialidade muito mais minuciosa, eles atendem tudo quanto é tipo de coisa, coisas graves. E aí sempre chega com aquela adrenalina, é uma área que pede muito isso deles. Então a gente chega em casa, tem que dar uma respirada para dar uma acalmada no assunto, porque senão a gente só fica focado em falar coisas do que aconteceu no dia a dia no hospital. É, falar acho que é mais pela carreira deles mesmo, questão da cirurgia, é, é uma adrenalina muito grande, então você tem que se controlar um pouco, senão o negócio passa do limite. E aí, tipo assim, teve alguma vez assim que você. Então, casaram há quanto tempo, cara? 4 anos, quase 5. Então, mas assim, teve algum dia que ele chegou em casa assim e você falou, não, cara, hoje ele tá diferente. Acho que eu consigo olhar, eu consigo saber o Caio, os problemas dele no profissional só como ele chega em casa, eu já consigo saber. E a, Tem que saber ponderar bastante para não misturar as coisas. pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo, o Marcelo também é casado com uma médica, né? E a gente pode depois, futuramente, fazer esse app aí com vocês aí falando. Mas o Caio, eu vou fazer a pergunta pro Marcelo, mas antes eu queria pegar essa com o Caio. Cara, dá pra separar isso, cara? Você consegue separar da tua casa? Tem alguma coisa assim que dentro da profissão ali que você, tipo, cara, isso que eu não posso nem falar pra Samara. Teve alguma coisa já disso que você falou, não posso nem passar para ela isso, porque isso eu vou ter que ficar comigo, porque eu acho que eu vou abalar o emocional da minha esposa, eu vou trazer algo para dentro de casa que não é saudável. Ah, tem. Claro, eu sou mais. é, Sou um pouco mais assim, fechado na parte Profissional. profissional. Porque a gente tem a questão do sigilo, da ética, né? Mas os colegas médicos, às vezes a gente divide o mesmo caso, Sim. entra um paciente fora do consultório, né? Então pega eu e a Samara, por exemplo, atendemos juntos, somos casados e tal. Mas eu tento muitas vezes não levar alguns
alguns casos para ela. Um que é recente, que me marcou muito, foi porque a gente está com um filho de 2 anos, Leonardo, né? E isso ano passado aconteceu, uma criança na idade dele, me ligaram às pressas, porque estava em parada cardíaca, estava sem acesso venoso, para eu tentar pegar um acesso central, que é um acesso que vai lá para o coração direto, porque estava tendo que fazer medicação, droga vasoativa, medicação de emergência, né? E, então eu já fui imediatamente no consultório, eu saí do jeito que eu estava, eu larguei o paciente na sala e falei, estou saindo, cheguei no hospital, pegamos o acesso, mas assim, a criança já estava muito grave e veio a óbito. Meu Deus. Assim, e nós estávamos em 4, 5 médicos, 3 enfermeiros, e o guri da idade do meu filho. Então, isso é uma coisa que aí você imagina você naquele papel daqueles pais, né? Então eu penso isso aí, por exemplo, eu chego em casa, bem na hora do almoço, cheguei em casa, eu não falo nada. Mas igual eu falei, a Samara sabe que você está diferente, né? Ela vê, mas depois eu comentei com ela, até falei, mas na hora, você olha para o seu Você filho assim, você fala, cara, não desejo isso para ninguém, mas você tem que ser profissional, tem Exato, que ser cara. firme, mas tem situações difíceis. Isso é um exemplo, né? Mas tem Não, vários. assim, tranquilo. O doutor Marcel, você nessas emergências e urgências, assim, qual que foi ó, o caso mais, assim, inusitado, vamos dizer assim, mais engraçado? Porque, assim, cara, o ser humano desculpa na palavra, assim, tem hora que é desgraçado, né, cara? Ele faz umas artes, uns negócios, nego bêbado, coloca coisa onde devia colocar, né, cara? Entendeu? Chegou aqui isso aí também. Então, Então, fiquei, lógico, dentro do sigilo, independente do que fez, mas acontece, a gente já veio casos inusitados, ou seja, igual você falou, a gente chama de empalamento, é colocar alguma coisa no ânus, não conseguir tirar, né? Caso também que cara, eu tô falando por cima. Aconteceu mesmo. acontece, e aí tem que ir lá porque tem que anestesiar para relaxar e conseguir tirar, entendeu? Então chega, chega. Outra coisa que a gente pega Barbaridade. também, droga, vocês engolem, ou seja, a parte de droga, né? Engole tem que ir lá para tirar cápsula, droga, né? Ou seja, a pessoa engole e tem que dar o tempo de sair lá embaixo. Então tem muita coisa inusitada, eu acho que os mais inusitado é isso aí que a gente pega, entendeu? É assim, inusitado por que que eu falo? Porque não é. O paciente, quando vem droga, é uma coisa, vem a polícia realmente pegou. Mas esse exemplo que eu dei, eles nunca vêm com a história correta, entendeu? A pessoa tem que ser aberta, né? Ou seja, às vezes simplesmente é o sigilo, o que acontece lá dentro, o médico não fala para ninguém. Exato. Aí fala que caiu na escada, né? Mais ou menos isso, entendeu? Aí teve um até que teve uma história de um que já passou por mim, que ele chegou lá e falou, doutor, eu vou contar a história rápida aqui. Eu tava andando na rua, Anota, parou uma Kombi, entendeu? Parou uma Kombi, me pegaram, me jogaram dentro da Kombi, eu não sei quem que é, doutor. Abaixaram minha calça, introduziram uma vela em mim, certo? E me soltaram. Foi um sequestro relâmpago, entendeu? E aí, você vê que já que não tá certa a coisa, né? sequestro sacana, esse cara é mais, cara. E aí ele tinha mesmo introduzido, a gente fez o raio-x, foi para retirar, mas não era uma vela, não. Era um jeito dele disfarçar, um jeito mais confiante de falar pro médico. Era um perfume daquele cubo comprido, Nossa, entendeu? Que ele cara. introduzido ele não conseguia tirar. Então tem isso aí sempre aparece, entendeu? Pérolas e pérolas. Eu peguei uma mulher também, vou falar tudo só, que essa é uma coisa boba, mas ela pegou e estava viajando, e estava menstruada, não tinha absorvente. O que que ela pegou e fez? Comprou um maço de algodão e colocou o algodão lá dentro. Só que o algodão você já pôs, gruda e não sai, porque ele desmancha tudo. Então Nossa. ela encheu lá embaixo de algodão e aí não conseguiu e foi parar no hospital para poder tirar. Não, Porque essa pelo menos tinha uma justificativa, né, não, isso que cara? eu tô falando, mas acontece, como eu falei, coisas que você imagina, você fala, mas como, entendeu? E fora a criançada botando coisa no nariz, no ouvido, que aparece todo dia, entendeu? Tudo que você menos imaginar aparece. Então, a parte médica dessa parte tem muita coisa. Essa mano tá rindo aqui. Tem que chamar o cirurgião, não tem jeito. Isso agora tudo pro cirurgião, esses casos, né? O primeiro Pior que é já. verdade. E aí, cara, Caio, tem algum caso que você lembrou inusitado também? Eu tava
Não, quando nós estávamos em Corumbá, no Exército, tinha alguns fins de semana de folga, a gente fazia plantão em Miranda, né? A gente fazia 60 horas de plantão, seguido. Entrava Nossa, cara, esses caras sexta-noite, são muito doidos, cara. saía segunda de manhã cedo. Ia voltar, pegava o carro e ia para Corumbá, no Pareceu Exército. um morcego daí. Trabalhava, era 22, 23 anos, tocava tudo, né? E eu recebi o plantão na sexta-feira, aí a médica falou, lá tinha eco de ficar responsável pela enfermaria e tudo, falou, tem um paciente aí internado que está com um tubo de Rexona introduzido no reto, está esperando ter o parto. Sair. Aí eu nunca era recém-formado, eu nunca tinha visto, né? Só na internet. E eu falei, não é possível. Eu falei, o que eu vou fazer? Não era cirurgião na época, era clínico, né? Meu Deus. Aí nisso eu andando, juro pra você, eu andando no corredor, ia pro quarto largar minha mochila pra começar o plantão. Apareceu um cara no corredor, cabelo comprido, um estilo meio hippie. Sim, ele veio na maior naturalidade e falou: Olá, senhor, o senhor é o doutor? Eu falei, "Sim, sou o doutor Caio, médico, estou assumindo o plantão tal. Falou, então, doutor, eu estou aqui internado, estou aguardando que eu introduzi um Rexona no meu ânus. Ele falou, todo sério, assim. Eu fiquei olhando, falei, e eu capotei, manter a postura, né? E eu, é sério? Você rindo internamente, você. Eu falei, e ele falou, então, e não foi a primeira vez que aconteceu, eu já fiz isso lá em Camboriú uma vez, não sei o que, isso eu sozinho, será que vai demorar, e não sei o que, conversando na maior naturalidade. Caramba. Incidente. Eu tô olhando aquilo e falei, não, não, nós vamos te ajudar, só por um momento. Saí, fui pro quarto, falei, rapaz, o cara na maior naturalidade do mundo, como se fosse coisa normal. Eu peguei, bom, cada um faz o que quiser da vida, né? Vou ter preconceito com ninguém. Mandei fazer um laxante nele, fui atendendo o plantão, daqui a pouco ele me encontra na porta lá do consultório com o tubo de Rexona. Doutor, nasceu! Posso ir embora? Falei, tchau, Meu e Deus. foi faceira, falei, te dá um na sua, né? Mas a Você grande nunca maioria não mais conta a esquece. história certa, não. Esse é o que chamou a atenção, que a maioria mente. A maioria da história é bem diferente, entendeu? Eu já vi casos com cebola, Cebola. cenoura, garrafa de vidro, Cano, PVC. cano de PVC. Meu Deus do céu, cara. Isso aí a gente passa uma hora falando. Cara, vamos mudar a marcha então, porque tá ficando muito. Seria trágico e cômico ao mesmo tempo isso, né? Mas enfim, a imaginação do ser humano ela não tem limites, né, cara? Eu digo assim, eu até aprendi isso no exército, né? O bem tem limite. Você ajuda as pessoas, você uma hora você fala, pô, tô de saco cheio de ajudar todo mundo, mas pro mal não tem limites, cara. Entendeu? Pra sacanagem também não, entendeu? Então, a mente do ser humano ela é muito simples. Mas eu queria fazer uma, queria não, quero fazer uma pergunta para vocês que vieram de famílias assim comuns, né? Vamos dizer assim. Eu acho que você é o primeiro médico da sua família. Sim, na verdade eu tenho casado com a irmã do meu pai, tem meu tio que é ginecologista, Não, meu não, primo, mas da mas casa. de casa sou eu. Você é o primeiro, você também é o primeiro. Também. Ah, você também é a primeira, né? Então, como que vocês tomaram essa decisão? Falaram assim, não, eu quero ser médico. Foi uma aptidão que você tinha, um desejo? Foi a parte financeira que pesou? Como que foi isso aí para você, Marcelo? Não, para mim, eu sempre tive, eu fui criado aqui em Maracaju, né? É, vivi aqui a parte, bastante contato com a parte do agro também, meu pai tem a área dele lá, então acabei sempre convivendo. Ele mexia mais com a parte de pecuária de gado. E eu gostava muito, ou seja, da parte junta, mexendo na parte da veterinária, mas eu queria um mais, eu queria, ou seja, achava muito bonito, ou seja, interessante a medicina, mexer com gente. Lá, veterinário, você sabe que no agro cada um faz um pouco. Você vai fazendo, mesmo o povo antigo, principalmente na época mais antiga, hoje está tudo mais organizado, estudado, né? Já está mudando muito é no agro. Mas, ou seja, você ia fazendo as coisas e aprendendo. E eu tinha vontade de fazer uma coisa com gente mesmo, ou seja, atender um paciente, ver que eu senti que eu gostava daquilo, eu gostava tanto que fui para a área cirúrgica. Eu gostava muito de tentar fazer um procedimento, mas não na veterinária. Eu gostava daquilo, mas eu queria atender pessoas mesmo. Tinha vontade de atender pessoas. Então já era um desejo que você tinha, então. Isso. Então, ou seja, aí voltei, estudei para poder entrar, ou seja, na medicina e fui me achando lá dentro. Hoje sou grato, ou seja, a medicina que eu gosto, do que eu faço bastante.
A gente fala cirurgião, até gosta mais de ficar no centro cirúrgico que outro lugar. É o lugar que dá mais. Tem lá as coisas difíceis, tem cirurgia que às vezes parece uma cirurgia simples, que você sai de lá tenso, igual ela falou. Só que quando você faz cirurgia, dá tudo certo, te dá um bem-estar danado. Te dá uma satisfação, como se você fizesse alguma coisa, te dá uma satisfação. Como se Então, fosse o atacante que fizesse o gol. isso, então você sai lá quando você opera tal e recebe o paciente, pô, te dá um bem-estar danado essa parte, entendeu? Então essa parte me pesou bastante. Eu queria fazer cirurgia, operar, e o que eu consegui fazer chegar aí. Samara, eu não tinha te perguntado isso da outra vez. O que que pesou para você a escolha de ser médica? Porque você vem de família de produtor rural também, né? Eu, na verdade, a medicina ela veio depois da nutrição, né? Que eu terminei a faculdade de nutrição, é, sou formada em nutrição também, mas na verdade eu sempre soube que eu queria fazer medicina. E na época, todas as minhas colegas, né? Ai, vamos fazer faculdade, não queria fazer cursinho. Foi por 3 vagas que eu não entrei. E na metade do caminho da nutrição, como você lida com pessoas, é uma área da saúde, foi quando eu terminei, entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. E aí foi quando eu decidi, eu falei, não, eu quero mais. E aí eu falei, eu vou fazer medicina porque falou área da saúde, coisa casa com a outra, né? Então, se você consegue lidar com o público, se você sabe que é lidar com pacientes que você quer, eu falei, eu vou nisso. E aí foi quando eu juntei as duas coisas para fazer a especialidade que eu atuo hoje, que é a nutrologia. Mas eu falo, quando a gente lida com pessoas, para quem tem aptidão para a área da saúde, acho que já é meio enraizado isso. Você sente que você quer lidar com pessoas. Então, Entendi. Você conheceu ele depois de ser médico, o Caio? Caio, na verdade, eu conhecia o Caio, eu sabia quem era o Caio, mas o contato mais próximo que eu tive foi quando eu voltei para casa, quando eu voltei para Maracaju. E aí foi quando eu fiz amizade, né, que eu conheci ele pelo trabalho mesmo. Ah, tá. Ô, Caio, e para você, cara, o que que pesou aí para você tomar sua decisão e entrar no mundo da medicina? Então, também minha família, meu pai é agrônomo, né? Quem não conhece, meu pai é o Bruno Scher. Vamos mandar um abraço pro Trabalhou. seu pai? Ele é uma pessoa que você deveria convidar um dia também. Você vai ver a história dele, é muito interessante. Ele foi o primeiro agrônomo, um dos primeiros do estado a ter doutorado em Pô, legal. sementes, em agronomia. Isso nos anos 2000, eu acho. Ele é uma pessoa sempre muito estudiosa e extremamente inteligente. Tanto é que hoje eu fui na casa deles lá, e a capa da City News desse mês, ele e o Dirceu Brock fizeram mestrado juntos. Né? Um abraço pro Dirceu, Colorado, chato. Tão enjoados, cara. Pode ganhar o título, mas tava, sempre me manda mensagem, mas ele assim é uma pessoa que sempre cobrou muito estudo. Né? E minha mãe, professora, aposentada, deu aula para metade de Maracaju, professora Rosmarie, acho que muita gente conhece ela. Também agora só curte os netos, cachorro, tá Tá nessa fase, hein? aposentada, tá na fase tranquila. Mas, enfim, resumindo, eles eram pessoas que sempre me cobraram muito estudo. Então, durante toda a escola, é, ensino fundamental, ensino médio, né, na época era diferente um pouco O do estudo? estudo, sempre fui muito cobrado a estudar, e desde novo, e eu fui percebendo que eu gostava, na época a gente dividia em biológica, humanas e exatas. Exato. Eu era bom em exatas, gostava de parte humanas, mas eu tinha uma paixão por parte biológica. Né? Assim, não pensava na medicina em si, mas tudo que envolvia ali, eu gostava do que estudava na parte de biologia. Eu achava muito interessante. E ficava toda a família, os tios, amigos meus, vai fazer agronomia, tem que ser agrônomo, não sei o quê. Aquela conversa, tem que seguir os passos do pai, mas eu não me via como agrônomo. E aí eu falei ao meu pai, falei, eu quero fazer alguma coisa diferente, ou odonto, fazer medicina. E quando eu fiz o vestibular, tinha terminado, estava no terceiro ano de ensino médio. Teve uma separação da UFMS antigamente, ela era única em Dourados e Campo Grande. Não existia o FGD, era o FMS.
Polo Dourados, o FMS Campo Grande. E nesse ano foi dividida, criaram a UFGD. E o vestibular de medicina, que sempre era na metade do ano, foi para o fim do ano, e odonto foi para o meio do ano. Então eu falei, eu vou fazer odonto no meio do ano para testar, e faço medicina fim do ano, para ver o que vai dar. Aí fiz em Dourados e fiz na Uniderp, em Campo Grande, que era faculdade particular. E na Uniderp eu fui bem. Já passei quase na primeira fase, assim, fiquei por 2, 3 vagas, mas com certeza que iam me chamar. E nisso meu pai já pensou, conversou com amigos, falaram assim, Bruno, se tiver que vender sua casa, vende, mas paga a faculdade. Não deixa o guri perder tempo para cursinho, não sei o quê. Não perde a chance, porque antigamente era muito mais concorrido, não tinha tantas faculdades Sim, de sim, sim. medicina, né? No estado era a Uniderp, o FMS em Campo Grande e o FGD em Dourados. Não tinha outra opção, só São Paulo, fora. E aí eu passei, meu pai me ligou, falou, vai pegar os documentos, vai lá na Uniderp fazer sua inscrição. Eu falei, eu vou me inscrever na Uniderp? Eu falei, mas como que vai pagar? Porque era caro já, né? Ele falou, isso aí eu me viro, vai lá se inscrever. Daí eu desliguei o telefone e falei, então vou fazer medicina. Que legal, cara. E Você fui, vê como que é a e fui, e importância, assim, eu sou realizado. a importância de um pai na vida de um filho, né, cara? Que a gente vê. Mas ele se sacrificou, depois ele começou a dar aula na Uniderp, com o que ele recebia na aula, ele ia toda quinta, sexta e sábado, Maracaju, Campo Grande, dar aula na faculdade. Com o que ele recebia lá, ele pagava a minha faculdade. E agora você tá pagando ele, daí. Agora ele aposentou, não precisa. Mas brincadeiras à parte, a gente já tocou no assunto de grana. Doutor Marcelo, cara, o que que você falaria para um jovem que está pensando em fazer medicina por causa do dinheiro? Ô, Xandó, é o seguinte, medicina hoje é uma especialidade, ou seja, uma profissão, na verdade, né? Uma profissão boa, ainda, ou seja, tem uma remuneração boa, mas não é bem do jeito que todo mundo fala. A medicina também tem muita dificuldade, não Você é está só. falando que o médico não ganha dinheiro, então? Não, o médico consegue ter um salário bom, entendeu? Mas o que acontece? Se você vê hoje em dia, está aumentando muitas faculdades no mundo de médico, entendeu? Então tá tendo mais mão de obra. E aí o que está acontecendo? Muito plantão, entendeu? Quase às vezes não tem. Você vê a grande maioria hoje tem que muitos recém-formados pedir plantão. Então você viver de plantão hoje, entendeu? Você tem que trabalhar à noite. Para você ganhar bem, você tem que sugar a sua saúde, entendeu? É noite, dia, vários plantões, consegue ganhar, que é o valor do plantão? Consegue. Só que também você acaba com a sua saúde, entendeu? Por que que eu estou resumindo isso? Você aguenta por um tempo. Eu, quando comecei cirurgia geral, ou seja, você está na residência de especialização, você não torce para alguém se dar mal, mas você quer ver de tudo, você é novo. Você torce para chegar uma cirurgia de você fazer, entendeu? Você quer ver lá, falar assim, meu pai chegou esfaqueado, baleado, você já está uma hora antes que a ambulância avisou que está chegando, Opa, mais um baleado, vamos lá. você tá louco pra operar. Afiando misturei. Você tá faceiro esperando lá, fala, o cara tem vindo, a ambulância tá lá fora, entendeu? Hoje em dia, você sabe que aquilo lá vai te cansando. Vou dar um exemplo. Hoje em dia a gente tá de sobrevida, eu tô em casa dormindo, eu durmo, vai saber o que aconteceu, ou seja, essa noite, outra noite, o carnaval, eu tô dormindo. Aí o cara me liga 1 hora da manhã, que maravilha também tem, quase toda semana. Ó, chegou um cara que tomou uma facada na barriga aqui. Pô, eu acordo, você acha que eu tô feliz já de ver? Não, eu tava bem tranquilo. Aí eu levanto, vamos embora, vamos trabalhar. É minha função, gosto daquilo, entendeu? Mas eu tô falando assim, você quando tá mais novo, você quer trabalhar, quer fazer. Mas isso cansa. Então, vamos lá, o cara, voltando à sua pergunta. O cara, esse informador, está pagando muito plantão. Então, plantão, cara, depende do dia que você pega cheio em um hospital. Tem dia que ele dá 180, 200 atendimentos por dia, entendeu? Divide isso para 2 plantonistas médicos, tem. Cada 15 minutos você tem que estar atendendo um. E ali você vai pegar um paciente, ou seja, grave, um infartado, ou o cara com tosse só, entendeu? Então dá uma diferença grande. Se você pega um paciente Meu mais Deus, grave, cara, muda de tudo. infartado pra tosse é muita diferença, né? Mas você está atendendo de tudo que vai chegar ali, entendeu? Um acidente de moto, Gestante, criança, cai tudo. cai Plantão tudo. inicial. Então tem plantões que são estressantes, cansativos, e igual eu falei, a medicina também não é só flores. Tem as dificuldades, tem pacientes que você faz a medicação e não responde na hora, ou seja, o cara vai ficando grave, quer dar doença, coisa. Então aquilo, igual ela falou, a parte psicológica hoje em dia vai pesando bastante. Então vamos lá, voltando. Medicina dá dinheiro. Medicina te dá uma qualidade de vida boa. Hoje, se você conseguir trabalhar em relação a algumas profissões,
mas não é que vai te deixar milionário, não, entendeu? Estou sendo sincero contigo. Para você que vai conseguir ganhar dinheiro um bom tempo, mas você vai esgotar a sua saúde. A partir do momento que você falar, agora eu vou dar uma atençãozinha, vai chegar em casa, ver meu filho, senão você não vê, você vai ganhando, mas você não consegue ver nem seu filho crescer. Você fica o dia inteiro fora, o plantão é 7 a 7. Não dá para você ir para casa e falar assim, ó, doente, não morre não, que eu vou lá tomar banho, eu vou comer, fazer almoço e volto, entendeu? Ou não fica doente não, não tem jeito. Escolhe, você tem que estar preparado para lá. Então, assim, você tem que ponderar hoje, ganhar dinheiro, você consegue ganhar, tem boas condições de ter uma vida boa, mas você não vai conseguir trabalhar igual um louco, uma máquina, pra você ficar rico a vida inteira, entendeu? Você vai acabar com a sua saúde, ou família, entendeu? Então, hoje em dia, ganha ter uma qualidade de vida boa, se você quiser formar médico, e trabalhar decente, você pega confiança na população, tem, ou seja, seus pacientes, ou seja, que confia em ti, a estrutura do município, ou seja, onde você trabalha, você consegue ter uma vida boa, entendeu? É uma profissão valorosa, que tem uns bons momentos que a gente falou, entendeu? Você trabalha num consultório, num hospital, ar-condicionado, uma sala, tem lugares que não tem, você vai lá para zona rural, não tem, mas você trabalha numa condição boa de vida, entendeu? É diferente, hoje também a agro mecanizou muito, mas diferente de você ir lá e pegar no ralo, entendeu? No batente. Então, tem uma qualidade de vida boa? Tem, Não, mas entendeu? agora no agro, se não tem gabina, já era. É, não acho também, Ficou né? sem Então tá funcionar, ficando. cara, entendeu? A medicina tá assim, mais ou menos, entendeu? Então tem um lado bom e tem um lado seja mais difícil. É uma profissão boa, profissão ainda hoje em dia é muito boa, mas tá formando muita gente, então tá ficando mais difícil. Tem muita gente aqui pedindo, cada direção, igual o pai falou, ele é diretor clínico, foi diretor clínico, eu fui diretor clínico e técnico, agora ainda sou ainda. Então, o que tem de gente mandando mensagem pedindo plantão de Dourados, Ponta Porã, tem muitos médicos nossos que vêm de fora aqui, Campo Grande, toda semana que vem para dar plantão, ou seja, aqui em Maracaju, em É de Cidrolândia, outros estados. Rio Brilhante, vem, entendeu? Por quê? Está formando muita gente e os grandes centros estão cheios. Então o pessoal está tendo que sair para os outros lugares para trabalhar. Então hoje em dia está pegando muito plantão. Então você trabalha, ganha o plantão, mas é de acordo com o seu corpo, a máquina aguenta trabalhar. Ok. Samara, eu sei que vocês têm uma história, você e o Caio, né? E aí já estão há um tempo junto, né? E os dois são da medicina. Mas eu queria que você desse um recado seu, na verdade, um conselho, né, cara? Até olhando para aquela câmera lá, para essas meninas aí, tipo assim, nossa, eu tô namorando com médico, né, cara? Meu namorado é médico, meu noivo é médico. O que você diria para essas meninas que estão pensando em casar com médico? Elas estão iludidas? Fala, vai falar foge, é. Ou elas estão no caminho certo? O que você falaria para essas meninas que estão pensando em casar com Meninas, para casar com médico, para namorar médico, vocês precisam entender a vida do médico. Não é fácil, o Caio não tem hora, eu acho também por conta da especialidade dele. É difícil quando ele, ainda mais quando tá de sobreaviso, não tem hora para nada. Às vezes você vai dormir e quando vê já tem que ir pro hospital. Falo, tem que ter, na verdade, tem que entender e bora entender que a profissão dele é a qualquer hora alguém pode chamar e ligar, mas falo, gosto muito de ter esse relacionamento com relação à nossa profissão, porque eu entendo a vida dele. Então eu consigo olhar, quando eu chego em casa para almoçar, eu já consigo saber o que está acontecendo. E assim, você sendo a esposa do Caio, médico, vendo seu filho crescer, tu vendo tudo isso, você é uma mulher assim, claro que eu acho que a resposta não vai ser diferente. Mas assim, quando ele vira as costas e vai trabalhar assim, você sente orgulho assim do seu marido? Muito. Você fala assim, putz, eu sou casado com um cara foda, assim. É. E eu tenho esse orgulho mesmo. Eu falo, nosso filho também vai ter bastante orgulho do pai, da mãe. Falo, a gente consegue. Eu falo muito pro Caio isso. A gente escolhe, a gente ama o que faz, né? O médico ele tem que amar muito o que ele faz, porque a gente lida com outras vidas. Mas a gente está tentando ao máximo privar também a nossa vida em relação à criação do nosso filho. Porque se a gente for só pensar na nossa profissão, a gente não vai ver o Leonardo crescer. É, Não só na medicina, eu acho que tem muitas áreas que são assim. E eu tenho certeza que o Marcel e a Marcela também, a esposa do Marcel é cardiologista, trabalha no hospital, tem os pacientes dela, a rotina é um pouco estressante, a gente precisa saber ponderar bastante, porque senão a gente não fica em casa. Eu vejo mais a profissão deles em relação à especialidade, que a vida deles é estar dentro do centro cirúrgico. Então, quando a gente vê, passou a semana toda, às vezes eles ficam mais no centro cirúrgico do que em casa. então, ô, Caio, por que que eu tô falando isso, cara? Porque é o seguinte, a gente não tá falando de relacionamento, mas vem à minha mente, é,
toda mulher, cara, assim, pelo que eu vejo, né, cara, as mulheres que se sentem feminina e protegida, tal, elas têm uma admiração pelo marido. Eu falo isso pela minha experiência da minha vida e no meu casamento. E eu sei que, tipo assim, a minha mulher fala, cara, eu sinto orgulho desse cara. Ele tá fazendo algo de valor para as pessoas, para a sociedade, enfim. Eu tenho duas filhas, né? Então, as filhas, ela vai olhando pro pai e fala, puxa, eu vou ter um marido desse jeito aqui, ou eu não quero ter nem pensando, nem igual ao meu pai. Fica muito chato, né, meu? Entendeu? Então, a gente vê dessa forma, né? Isso, né? E por que que eu fiz esse gancho com a Samara, pegando essa visão dela como esposa do Caio, médico? Porque tem muita, vamos dizer assim, muita novinha iludida, né, cara? Entendeu? Pô, não vou casar com médico, vou ter uma vida fácil, eu vou ter do bom e do melhor, eu vou ficar aqui. Não é isso, né, cara? Eu acho que nem independente da profissão, eu acho que o casamento ele não é isso, né? Mas a pessoa olha o status médico, porque, tipo assim, igual o doutor Marcelo falou, vai ganhar dinheiro, beleza, o cara vai encostar com uma BM, vai encostar com uma Hilux. E isso, no mundo que a gente está falando, depende do que você chegou, é que você é. Aqui no Brasil é assim. Estados Unidos não, Samara. Estados Unidos o pessoal tá cagando pra carro, ninguém liga pra isso. Austrália muito menos. Mas no Brasil, não. Sou esposa do doutor Marcel. Cara, o doutor Marcel é brabo demais, né, cara? Entendeu? Então as meninas ficam olhando assim, tipo, eu quis deixar esse conselho da Samara falar da própria boca dela, que nem tudo são flores ser casado com médico. Poxa, às vezes você tá num jantar ali de boa, com a família e tal, o cara tem que sair. Isso aí. Aí o cara vai lá, mas agora, mano, aí é igual o doutor Marcelo falou, ó, doente, não morre não, porque eu vou terminar de jantar e já vou, cara. Às vezes o cara não termina de jantar, não vai. E aí tem a questão dos filhos, então é mais complicado do que parece. Não é só esse glamour a vida do médico. E a gente, como nós falamos, nós somos uma geração anos 80, 90, que as profissões tradicionais, quando que você ia falar que ia ter youtuber, que ia ser uma profissão ser youtuber? Influencer, nunca. Então, os nossos pais nos ensinaram, ó, tem que ser médico, professor, advogado, É isso mesmo. veterinário e agrônomo. Não tem muita opção. Essas eram as profissões, né? Hoje tem N profissões, inclusive dentro da medicina, essa área que você atua hoje não tinha nos anos 90, Não. entendeu? Então até aqui foram mudando. Mas é muito legal, Samara, obrigado das suas palavras sinceras de uma esposa de médico e médica. Aquela a gente falou no backstage aqui que os opostos atrás eu acho uma baita uma mentira. Entendeu? Se a esposa ou a esposa ou o esposo não é da área da saúde, vai sofrer muito. Geralmente não dá certo. Tem exceções, lógico, mas que é difícil às vezes a mulher, por exemplo, entender. Ah, de madrugada eu tive que sair, tive que fazer uma cirurgia. Ah, beleza. Aí no outro dia, De novo, de novo. Aí já vem aquela pulga atrás da funcionária orelha. falando, fiz tanto de cirurgia de Esse madrugada. médico está operando outras pacientes. Você seria A mais. realidade de vocês Então, cirurgião, médico ginecologista, isso. obstetra, eles não têm hora. Então, a hora que é para ser a hora deles, eles têm que estar disponível. Então, se você está disposto a isso, Tem que entender. Até puxando um ponto dessa questão que ela comentou, sim, tentar separar a casa do serviço, né? Hoje em dia, uma coisa que a gente tenta fazer, mas é difícil, é a questão do celular. Porque quando eu estou de sobreaviso, eu tenho que ficar com o celular na mesa, almoçando, 24 horas, tem que dormir com o celular no alto. E não tem como, tem que Está disponível mesmo, ficar né, cara? preso no É um celular. compromisso que você fez. Mas ao mesmo tempo, quando eu estou fora do sobreaviso, eu largo meu celular, até a pessoa fala, mandei mensagem para você. Eu Perfeitamente, falo, olha, não vi, vou ver no outro dia. Eu tento não me prender ao celular, porque perfeitamente senão compreensível. você fica 24 horas ligado. E se você deixar, tem gente que te manda mensagem meia-noite, 11 horas da noite, domingo, na hora do almoço. Ah, polícia também. Então, não, esse aqui eu vou chamar ele só para falar disso, cara. Ô, Marcel, é o seguinte, até a gente tá falando aqui, mas essa parte da polícia eu quero reforço o meu convite aqui para você, pra gente falar sobre essa parte. Eu acho
extremamente importante saber o que que é um médico legista, né? A gente falar disso. Então, hoje a gente não tem tempo para falar sobre tudo isso. Ô, Caio, mas é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta meio polêmica, cara. E aí, se você tiver advogado, pode se defender depois desse. Se eu pudesse mandar um WhatsApp. Porque é o seguinte, nós estamos aqui muito próximo da fronteira, né, do Paraguai. E nós temos visto, né, muitos médicos sendo formados no Paraguai. A medicina ali por ser mais acessível, né? E eu queria perguntar para você, assim, de profissional, cara que já está há anos aí na medicina, tem ajudado ou tem atrapalhado? O que você tem que falar sobre a medicina no Paraguai, as universidades formando médicos no Paraguai? Esse é um tema, às vezes, polêmico, difícil, mas eu acho que não é só no Paraguai. O Brasil também virou um negócio, a medicina. Ontem eu li em algum lugar falando assim, antigamente para você entrar na medicina, você podia ser rico ou ser pobre, você tinha que estudar para isso. Mesmo na faculdade particular, você podia ser o cara mais rico do Brasil se você não passasse no vestibular, Você não com entrava. exceções, lógico, sempre uma compra de vaga, não, vou falar que isso não existia, mas no geral você não entrava. Hoje em dia está ficando ao contrário, tá? Tanto no Brasil, quem tem dinheiro entra na faculdade, porque tem muita vaga acessível, uma mensalidade altíssima, né? Em uma média de R$ 15.000 por mês nas Nossa, mensalidades. Então, quem que vai pagar isso atualmente? E o pessoal, as federais extremamente concorridas, muita concorrência, então surgiram as faculdades, também na Argentina, Bolívia, no Paraguai. A gente tem um foco maior no Paraguai, mas está aumentando na Argentina bastante. Até porque na Argentina agora está tendo talvez vão aprovar uma resolução que o médico formado na Argentina não precisa mais de revalida para atuar no Brasil. Então, está chamando o público lá também. Mas, enfim, a gente tem muitos colegas médicos aqui formados no Paraguai que, para estar trabalhando no Brasil, tem que ter sido aprovado no revalida. E, assim, todos excelentes. Todos excelentes. Então, eu acho que nesse ponto ajuda, porque a pessoa que vai focada em em estudar. estudar, né, e se preza em estudar, faz o revalida, eu acho que isso é fundamental. Não tem como não ter. Tem que ter, Uma é segurança. um filtro ali que alguns vão achar que não vão concordar comigo, mas é um filtro que a gente estava falando de saúde, de vidas, de lidar com o Exatamente. paciente. Não Então, tem preço, né? os colegas que passam, a gente teve colega formado, colega paraguaio, que hoje é cirurgião plástico, os caras são renomados. Então, quem faz a faculdade é o aluno. É assim como o aluno pode. Tem muito aluno formado em federal, em faculdade particular boa, em USP, faculdade que é ruim. Assim como tem médicos formados fora que são excelentes. Então, tudo depende do médico. Tem que estudar sempre, tem que se aprimorar, não pode parar, né? Tem muita gente que vai para o Paraguai, acha que matricular ali vai passar 4, 5 anos e está formado, não precisa fazer nada. Ah, eu reprovei no Paraguai, não, é dificuldade com a língua, já ouvi várias desculpas. Na verdade, sim, preguiça, não quer estudar, quer assinar ali a mensalidade, a inscrição e daqui 5 anos eu sou médico. Não vai funcionar, não é assim que funciona. Exato. Então, quem tem essa ideia na cabeça, tem amigos meus já falaram para mim, eu acho que eu vou fazer medicina, daqui 5 anos eu estou dando plantão. Aí eu falei, vai. Não, Dá um novinho emocionado. falo, vai lá, você vai ver, o tombo o buraco é mais embaixo. Marcel, você, doutor Marcel, né? Você se sente valorizado no Brasil como médico? Xandó, eu acho o seguinte, mais ou menos o que o Caio falou anteriormente, quando você começa a atender e começa você que nem, ter sua clientela, seus pacientes, e você começa a ver que está dando certo, você se foca naquilo e faz bem feito aquilo, você se sente valorizado, certo?
O sistema tem alguns detalhes, ou seja, não tem como, igual a gente comenta, ou seja, a saúde tem um custo alto. Tanto o Brasil ainda, o SUS leva muita coisa. Se for para os Estados Unidos, coisa, não tem o SUS, não tem, é um custo muito alto para fazer saúde. Então, tem as dificuldades para você fazer isso, mas depois de um tempo você consegue, trabalhando e tendo sua clientela, vendo seu espaço, tem espaço para todo mundo. O cara falou, você sendo bom, você consegue ter o seu espaço. Não estou falando que eu sou bom, não, entendeu? Mas você fazendo com carinho, com certinho, estudando e seguindo as normas, ou seja, tudo que a gente faz na medicina, igual na oncologia, tratamento oncológico, tudo hoje em dia tem estudos, não vai da cabeça da gente, entendeu? Você vai, tem congresso, tem livro e mostra protocolo, você vai seguir aquilo que o mundo inteiro está fazendo, porque todo mundo estudou, fez os trabalhos científicos e mostra que aquilo é bom, entendeu? Você tem que seguir aquilo, não foi da cabeça de um só que saiu. Todo mundo está fazendo porque funcionou em boa parte da população. Então, se você segue as regras certas, você estuda e faz certinho, você consegue seu espaço, entendeu? Eu me sinto sim satisfeito no Brasil. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, igual eu falei, entendeu? Do sistema em si, aonde investir na saúde, entendeu? Mas o buraco é mais embaixo, não é com nós aqui não. Tem que vir lá de cima mesmo, governo federal e muita coisa, entendeu? Mas dá para você sim ser feliz e satisfeito no Brasil? Tá, entendeu? Você consegue ter ou seja, uma qualidade de vida que te satisfaça, entendeu? Sim, como médico profissional. E igual o Caio falou, voltando um pouquinho só ali atrás, você pode ser um cara fera, você foi o primeiro da USP, entendeu? Passou, formou, você é muito bom de tudo, mas ele vai te atender, você chega lá e fala lá, oi doutor, tem que... Ele te direciona a pergunta, deixa você falar. Não, você não fala o que você sente, ele só pergunta, entendeu? Você vai falar, então, às vezes o cara não tem uma boa relação médico-paciente, entendeu? E então, às vezes o cara é muito inteligente, mas às vezes ele não vai bem na medicina por causa disso, entendeu? Então, o médico tem que ter aquele jogo de cintura entre a saber atender, conversar, entender o que o paciente fez por graça. Às vezes você vem na consulta falar comigo, eu pego isso direto. Para caso, com uma conversa falando que você queria uma coisa, mas você queria outra, na verdade, entendeu? Você vai conversando e fala, mas seu problema, cara, às vezes não é isso que está acontecendo. É isso aqui, ó. E às vezes tem que ser sincero com o paciente, entendeu? Fala, vamos tentar ver isso aqui. Às vezes o cara vem para fazer uma cirurgia e fala, eu não te operaria. Não é isso que está te causando, não, cara. Então vamos Mas o fazer. Dr. Google fala que você tem que operar. Isso. Puta merda, você lascou, hein, cara? Os caras vão no Google primeiro, depois vai no médico, né? Chat GTP. Já Quando você recém chega ou é recém-formado, você passa por isso, viu? Você pega Campo Grande, você é novinho, o pessoal chega, o Google te confronta. Aí depois que você pega, o tempo que você pega experiência, você leva de jeito, você já explica, você tem maneiras de conversar, entendeu? E o próprio paciente vai conhecendo, você atendeu um outro, outro, eles vão pegando confiança, já não tem isso. Mas a população tem muito isso aí. Chega já com o diagnóstico para poder. Como que é isso que fala? Tem que ter o suco. É uma gíria que tem, tipo assim, não, o suco tem que ter o molho. Pra saber tirar o cara ali. Ô, Caio, pra ser médico tem que gostar de gente. Tem. Ah, com certeza. Falou, tive colegas veteranos assim, que não gostavam de gente, aí você vai para patologia, vai para alguns ramos Da da medicina. medicina que não precisa radiologia, que não precisa. Até a radiologia hoje em dia envolve mais ainda. Vira Contato, anestesista. Não, anestesista tem que gostar de gente. Se não gostar, mata o paciente. Tem que gostar de gente. Mata o cara. Lógico, tem as diferenças, né? Igual o cirurgião e o clínico, né? Fala, o clínico senta, fica 1 hora, 2 horas na consulta, no cirurgião. Passou de 15 minutos de consulta, já está se coçando ali para resolver, ou resolve, né? Entendeu? Então, tem essas diferenças de perfis, mas no geral o médico ele tem que saber, tem que gostar de lidar com gente. Ô Samaria, você lá, daí essa parte, eu não fui lá na consultar com você ainda, né? Mas me dá um brief aí como que é. É importante para você ter esse diálogo, para conhecer o paciente? eu falo, a área que eu escolhi hoje, ela é mais clínica do que cirurgia mesmo. Então, assim, eu preciso desse tempo, a gente conversa bastante. O Caio falo bastante para ele, eu falo, a minha consulta demora mais que você, mas é porque são de focos diferentes, né? Então, mas essa clínica, na minha área, ela é imprescindível, não tem como escapar desse tempo de conversa, desse conhecimento, de você gostar de lidar com pessoas. É,
A gente tem que saber bem o que a gente escolhe, porque, por exemplo, você está aqui comigo, cara, eu gosto mais de fazer isso, conversar, trocar ideia, trocar uma experiência aqui e tal. Eu estaria muito feliz se eu estivesse fazendo isso aqui, ou por dinheiro, ou por algum interesse. O cara faz por um tempo, depois ele não faz mais. Entendeu? Você Então não você tem que gosta. ter, você tem que ter uma aptidão, você tem que ter um amor. Não, isso não é nem só eu falo na área da medicina, que é o que a gente está abordando aqui. Mas acho que em todas as áreas da nossa vida, né? Sim, Aquilo que quer, você tudo tem uma não correlação. faz Se por. você não sabe chegar e conversar bem, você não vende no comércio, não é? Exato. Toda área, entendeu? Eu acho que você Você... está precisando dar uma palestra pro comércio aí, cara. Aí, O viu? pessoal do comércio. Tá faltando um pouco dessa humanidade, vamos dizer assim, né, cara? Mas enfim, gente, cara, o tempo aqui é curto hoje pra gente trocar essa ideia. Eu teria que mais 5 horas para falar com vocês aqui. Graças a Deus a gente tem a Samara aí que fez o link aí para trazer vocês. E Outras vezes. espero ter vocês outras vezes aqui para a gente falar sobre temas específicos aqui no café. Mas levando aí pro final aí, doutor Marcel, curtiu estar com a gente aí? Gostou de estar esse tempo aí? Opa, então eu tô realizado aqui, viu? Um papo legal, já assisti os podcasts, tudo antes, você já via no YouTube também. Falei até com a Samara, falei assim, não, vamos lá, tenho vontade, que igual você tem, assisti vários já, então queria fazer parte, conversar, trocar ideia, e expor também um pouco da gente, igual falou, do dia a dia da gente, do convívio, e trocando, sempre que a gente conversa, igual você falou, a gente vai aprendendo. Aprendo contigo, que você traz o que a população, ou você, em geral, tem de curiosidade, a gente entende, dessa forma que a gente vai entendendo o meio fora e a gente também o que a gente precisa melhorar ou que a gente precisa ter conhecimento, né? Não, com certeza. E numa próxima que eu convidá-los aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram para ver uma pergunta da população, Tá tal, certo. deixando aí as especialidades de cada um, que é como eu disse, né? É bastante assunto para a gente falar, tanto do Marcel. O Marcel, ele tá quase uma carta coringa, né, cara? Ele tá indo da polícia até lá no câncer. Então, então, cara, Diretor do hospital, então tudo, tem faz tudo tudo. isso, né, cara? Faz E aí, depois a gente deixa ali também lá na caixinha do Instagram, filho. Você me ajuda lá, que os médicos querem dar plantão em Maracaju, mandar o currículo lá pro Marcelo. Põe o número particular dele, né? Ah, Serve. particular dele, isso eu sabe o quê? O meu Instagram lá, o pessoal, o produtor rural pede, falou, não, eu preciso de um cara assim, assim, assado. Eu falei, cara, beleza, esse cara existe, mas eu não vou fazer o filtro. Posso colocar teu número lá no meu Instagram? Não, pode, tô precisando, cara. É meio-dia, o cara me liga. Falou, não, tem mais Tira, de, tira. tira, tem mais de 100 lá, cara, eu não consigo responder todo mundo. Mas é isso. Ô, Caio, curtiu, gostou de estar com a gente aqui no Café Brothers? Curti, agradecer o convite, ficar lisonjeado com o convite, com a lembrança. Já assisti vários podcasts, né, junto com a. Comecei assistindo com a Samara, né, porque ela sempre assiste vocês, e aí eu ia assistindo por tabela, daí às vezes eu via o convidado, falei, ô, pô, meu amigo ali, falou, vamos ver a história desse cara. Eu acho muito interessante. Então eu falei, quando surgiu o convite, eu falei, com certeza, venho outras vezes, sempre Não, que legal. quiser, estamos aí. Eu quero, depois a gente vem e fala da clínica. A gente já falou da clínica de vocês, né, cara? Vou deixar pra Samara fazer o merchan aí que ela vende pra caramba. Samara ela só perde só pra Clairtes, só. Vende muito. Samara, vende aí a clínica lá de vocês lá pro pessoal que não conhece. E depois eu te faço uma outra pergunta aí. Ok. A nossa clínica se chama SM Instituto Médico, nós estamos localizados atrás da Igreja Católica Matriz. E lá atende eu, a Marcela, que é a esposa do Dr. Marcel, ela é cardiologista, médica cardiologista. Dr. Marcel, cirurgião na área de cirurgia e cirurgia oncológica. E o Caio, cirurgião e gastrocirurgião também. É, somos só nós quatro. E você, menina? E eu atendo na área de nutrologia, que é a minha especialidade. E é isso. Entenderam o recado, né, pessoal? Se tá com problema na saúde, vai lá. A clínica é SM? Isso. SM Samara Michel? Não.
E aí vai lá e procura esse pessoal que é muito querido e muito bacana. No mínimo você vai ser muito bem atendido, vai cuidar da sua saúde e acredito que você vai ter essas pessoas aqui pro resto da vida perto de vocês, porque além de serem bons profissionais, são grandes seres humanos que eu tive a oportunidade de bater um papo com eles hoje aí. Mas você, Samara, curtiu estar aqui segunda vez com a gente? Sim. E quero poder vir mais vezes. Eu falo, a gente sempre tem coisas para agregar e para aprender também, né? É sempre muito bom estar aqui com você, Xandó, porque eu falo, às vezes as pessoas precisam entender mais. Eu vejo os meninos, eles ficam muito escondidos na atuação deles dentro do hospital. Em Maracaju, a nossa região tem bons profissionais e eles precisam ser vistos também. Eu falo a especialidade deles, o que eles fazem hoje, eu acho muito importante a gente poder dividir isso, e aqui é uma excelente oportunidade para quem está nos assistindo, para vocês conhecerem, para quem não conhece, toda a nossa equipe. Eu falo, nós somos daqui, a gente precisa ser. A gente precisa valorizar o que nós temos na cidade. Eu acho Com que certeza. isso é muito importante em todas as áreas, né? E foi muito legal. Fiquei feliz que os meninos conseguiram um tempo na agenda deles, que é bastante concorrida, bastante difícil de trazer eles. E estaremos aqui outras vezes, se Deus Ok. quiser. Doutor Marcel, quem quer te encontrar aí nas redes sociais, como é que faz aí? Qual que é o seu Instagram? Dr. Marcel Risetti, no Instagram apenas. E estou disponível, igual eu falei com a praça, junto com a Samara, com o Caio lá na clínica. A gente faz procedimentos também lá. Lesões de câncer de pele, o Caio vai falar depois a parte da endoscopia. Então a gente consegue realizar alguns procedimentos lá e alguns exames também, entendeu? Biópsias que precisa ser feito, então a gente consegue fazer lá. E minha esposa Marcela faz esteira, outros testes também, parte cardiológica, mapa, pressão, essas coisas. Então a gente tem alguns exames a fornecer lá na clínica e estamos disponíveis para ajudar a cidade. Primeira coisa que eu sempre falo, gosto mais, falou, somos daqui. Então a gente é daqui, tem familiares aqui, amigos que criou aqui, então a gente sempre quer que o município desenvolva, entendeu? Não só a gente profissionalmente, mas a gente deseja que a cidade fique boa. Porque se um dia, eu não sou pediatra, sou cirurgião, minha filha está doente, ela vai ter que ir lá, eu moro aqui na cidade, passar no hospital, num consultório com alguém. Então eu desejo que a cidade tenha boas pessoas, ou seja, da parte da saúde, fisioterapia, médico, dentista, para poder atender que eu gosto, meus entes queridos, amigos, eu poder atender amigos ou familiares, ou seja, e não só da parte de saúde, comércio, eu quero que a cidade desenvolva. Então a gente deseja que traga coisas novas para a cidade, igual você tem disponibiliza isso para a gente ter conhecimento, entendeu, de várias coisas, não só da saúde, para a gente poder ter ou seja, uma região melhor aqui para poder morar, né? O desenvolvimento está aí para todo lado, o agro, o comércio, parte de saúde, assim vai. Caio, quem quer te encontrar aí nas redes sociais aí, como é que faz? O meu tem que meio que traduzir, mas em Caio C, Caio Scheren. Scheren é Scheren de navio. A gente vai deixar no link a gente vai deixar o Instagram ali quando você falar, a Isa já anotou, eles anotam lá. O Instagram aqui. E tem eu uso mais parte profissional o Instagram do @SM Instituto Médico, ou qualquer coisa pelo WhatsApp da clínica 98466 1000. Qualquer dúvida, tiver alguma questão, pode mandar que uma hora ou outra com certeza iremos responder. Na medida do possível, Na vamos medida do responder, possível, cara. Não, joia, bater um papo com vocês aqui, como eu disse, a nossa cidade, a nossa região, cada vez mais bem assistida, né, na área da medicina, né? Fiquei muito surpreso com a gama de atendimentos que vocês têm, a autoridade e o conhecimento para fazer, desde a área da saúde aqui, com o emagrecimento, vamos dizer assim, a formulação dos ergogênicos, cuidando da toda a parte hormonal das mulheres, dos homens. Inclusive, né, parabéns, né, por Samar conseguiu emagrecer seu pai, né? Obrigada. Na verdade, porque ele permitiu também, né? E vocês também, que são, nossa, pessoas, sim, uma energia muito boa. Eu vejo que vocês têm paixão no que vocês fazem. Realmente não estão lá só apenas buscando sustento, mas também em resolver o problema aí das pessoas. Acredito que as pessoas aí também da cidade, da região, têm gratidão por vocês, por ter um atendimento tão humano, né?
A pior coisa, acho que tem você ir atrás do médico e encontrar alguém robotizado ali, parecendo o Drácula lá, que não vê a hora de sair daquele lugar, né? E eu acredito que a cidade, a região está bem assistida e queria parabenizar vocês por ser esse tipo de profissional que visa muito o ser humano, deixando às vezes a família, o filho de lado para ir lá atender, depois voltar para casa. Eu acredito que aí está o segredo do sucesso de vocês, não medir os esforços. Galera, o que os nossos convidados merecem?